A história de Jesus segundo o Evangelho de Mateus, parte 7. A morte e a ressurreição. Mateus 26 a 28. Jerusalém, quarta-feira, 1º de abril de 33. A cruz cada vez mais próxima. Mateus 26, 1 a 2. Depois desses ensinos, Jesus anunciou aos apóstolos: depois de amanhã, a festa da Páscoa vai ser comemorada. Será o momento em que eu serei crucificado. O desejo pela morte do Cristo. Mateus 26, 3 a 5. De fato, por essa época, os dirigentes religiosos de Israel, reunidos no palácio do sumo sacerdote Caifás, em Jerusalém, estavam à procura de alguém capaz de trair Jesus, de modo que o pudessem prender e eliminar. Eles decidiram também: não vamos fazer isso no dia da festa da Páscoa para evitar que o povo se revolte. A mulher que homenageou Jesus num jantar. Mateus 26, 6 a 13. Antes desse evento em Jerusalém, Simão, um cidadão que no passado sofrera de uma grave doença de pele e que morava em Betânia do Oeste, perto de Jerusalém, recebeu Jesus em sua casa para um jantar especial. Quando estavam à mesa, apareceu uma mulher com um jarro caro. Feito de cerâmica de alabastro, o jarro estava cheio de um perfume importado. Ela derramou todo o conteúdo do jarro sobre a cabeça de Jesus. Alguns ficaram indignados. Um deles logo a questionou: para que tanto desperdício? Outro complementou: se esse perfume tivesse sido vendido, o dinheiro arrecadado daria para alimentar muitos pobres. Tomando conhecimento da conversa, Jesus os repreendeu: parem de criticar esta mulher. Ela fez algo para o meu bem. Não usem os pobres como desculpa. Vocês poderão cuidar deles em outras oportunidades. Esse foi um momento especial para mim, que estou prestes a morrer. Aproveitem este tempo comigo. Quanto a esta mulher, ela nunca será esquecida. Onde o Evangelho chegar, chegará a notícia do que ela acabou de fazer. O plano de Judas Iscariotes. Mateus 26, 14 a 16. Por essa época, o apóstolo Judas Iscariotes estava em ação. Ele procurou os dirigentes religiosos com uma proposta: estou pronto para lhes entregar Jesus. Só depende do quanto me pagarão. Eles combinaram que o serviço da traição seria feito por 30 moedas de prata, equivalentes a um salário mínimo de um trabalhador. A partir do trato feito, Judas Iscariotes passou a procurar o momento oportuno para entregar Jesus às autoridades religiosas de Israel. A preparação para a Páscoa com os apóstolos. Mateus 26, 17 a 19. Para a celebração da Páscoa, todo tipo de alimento fermentado tinha que ser retirado de casa, segundo a tradição judaica vivenciada desde a saída do Egito. Esta purificação precisava acontecer no primeiro dia da celebração. Nesse dia, então, os apóstolos perguntaram a Jesus: Mestre, onde irás celebrar a Páscoa? Diga-nos, por favor, para que a preparemos. Jesus respondeu: vão até Jerusalém, procurem um certo homem com o seguinte recado meu: nosso mestre manda dizer: está próxima a minha hora de partir e vou celebrar a Páscoa com os meus apóstolos na sua casa. Os apóstolos fizeram como Jesus os tinha orientado e assim prepararam a Páscoa. A ceia com os apóstolos. Mateus 26, 20 a 30. À noite, Jesus se sentou à mesa com os 12 apóstolos. Estavam no início da refeição quando Jesus afirmou: tenho uma coisa para lhes dizer. Um de vocês vai me trair. Os apóstolos ficaram muito tristes com aquela informação. Um a um perguntaram a Jesus: serei eu, mestre? Depois de os ouvir, Jesus respondeu: quem vai me trair está aqui agora comendo à mesa comigo, como se fosse realmente meu amigo, como previsto no Salmo 41:9. Tudo que foi profetizado a meu respeito vai acontecer. Tenho que ser traído, mas lamento muito pela vida daquele que vai me trair.
Seria melhor que não tivesse nascido. Foi nesse momento que Judas Iscariotes, o traidor, perguntou: Estás falando de mim, mestre? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso. A celebração continuou. Jesus pegou um pão, orou ao Pai Eterno. Depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues um a um aos apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: Agora comam. Comam esse pão como se fosse o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o vinho, deu graças e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes que bebessem, Jesus agradeceu ao Pai Eterno. Depois disse aos apóstolos: Bebam, bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto. Quem com fé celebra comigo este pacto tem os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: Saibam que a partir de agora nunca mais beberei vinho. Só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa do nosso Pai Eterno. Em seguida cantaram um salmo e saíram em direção ao Monte das Oliveiras, distante meia hora a pé. As promessas de fidelidade. Mateus 26, 31 a 35. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus disse aos apóstolos: Esta vai ser uma noite difícil para todos. Lembrem-se da profecia de Zacarias. Fira o pastor das ovelhas e o rebanho será disperso. Zacarias 13, 7. Saibam, no entanto, que depois da minha ressurreição irei para a Galiléia, onde me encontrarão. Pedro pediu a palavra. Mestre, mesmo que todos desistam e fujam, estarei integralmente ao teu lado. Jesus respondeu: Pedro, Pedro, não é isso que vai acontecer. Hoje mesmo, antes que o galo cante pela segunda vez, você negará que me conhece. E você fará isso por 3 vezes. Pedro insistiu: Nada disso, mestre. Se for preciso morrer contigo, morrerei. Jamais te negarei. Um a um, os apóstolos repetiram a mesma promessa feita por Pedro. A oração no jardim. Mateus 26, 36 a 46. Estando no Monte das Oliveiras, Jesus levou os apóstolos a um jardim conhecido como Getsêmani, prensa de azeite em aramaico. Quando chegaram ao jardim, Jesus lhes pediu: Sentem-se aqui, vou orar ali mais adiante. Jesus levou em sua companhia Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, ficou muito triste e angustiado. Antes de se afastar, Jesus lhes confidenciou: Estou profundamente triste. Estou transtornado. Preciso que fiquem aqui e orem por mim. Então, sozinho, caminhou um pouco mais, ajoelhou-se e orou. Meu Pai Eterno, eu te peço que, se for possível, livra-me da morte. Se não for possível, eu me rendo, porque eu quero o que tu queres. Quando voltou do lugar em que orava, Jesus encontrou os seus 3 apóstolos dormindo. Então disse a Pedro: Que tristeza, amigos! Vocês não conseguiram orar por mim nem por 1 hora. Para que não pequem, vocês precisam orar com toda a dedicação. Não basta ter o desejo de não pecar. Vocês precisam orar porque são fracos. Jesus deixou os apóstolos por algum tempo para orar e assim o fez. Meu Pai Eterno, se não é possível que me livres da morte, aqui estou, pronto para fazer a tua vontade. Quando voltou para os apóstolos, eles estavam dormindo profundamente de novo. Jesus os despertou e saiu pela 3ª vez para orar. Ele dizia sempre as mesmas palavras. Ao retornar, disse aos apóstolos: Não tem jeito, vocês continuam dormindo como se nada estivesse acontecendo. Vamos, chegou a hora. Serei entregue em momentos nas mãos de homens malvados que me executarão. Levantem-se, vamos embora. O traidor está chegando. Jerusalém, quinta-feira, 2 de abril de 33. A prisão. Mateus 26, 47 a 56.
Jesus ainda estava conversando com os apóstolos quando, na madrugada de quarta para quinta-feira, Judas Iscariotes, que era um dos 12, chegou. Estava protegido por uma delegação enorme de homens armados com espadas e cacetetes. Esses homens, que estavam a serviço dos dirigentes religiosos de Israel, sabiam a senha que tinha sido combinada com Judas Iscariotes para o momento do ataque. Era a seguinte: vou dar um beijo em nosso alvo. Quando eu beijar, prendam-no. Judas Iscariotes chegou bem perto de Jesus e lhe disse: Shalom, Rabi. Essa saudação hebraica significa: paz, meu mestre. E sem tardar, beijou-o nas duas faces do rosto. Jesus, porém, disse: Judas, meu amigo, veja o que você está fazendo. Nesse exato momento, homens armados agarraram Jesus e o prenderam. Instintivamente, um dos apóstolos pegou sua espada, levantou-se e golpeou com força um membro da delegação que estava prendendo Jesus. Esse policial trabalhava para o sumo sacerdote. O golpe cortou a orelha do guarda. Jesus então repreendeu o seu apóstolo. Coloque a espada na cintura. Quem confia na espada vai morrer pela espada. Se fosse para fazer o que você fez, eu mesmo pediria ao Pai Celeste para mandar um pelotão de anjos e me libertar. Tudo o que está acontecendo está de acordo com a vontade do meu Pai eterno, como lemos nas Escrituras Sagradas. Em seguida, Jesus se dirigiu à delegação que veio buscá-lo. Vocês vieram me prender, trazendo espadas e cacetetes, como se eu fosse um assaltante. Por que não me pegaram quando eu estava sentado no templo ensinando? Se vocês lessem o que dizem os profetas nas Escrituras, saberiam que tudo o que está acontecendo é da vontade do meu Pai eterno. Quando Jesus parou de falar, todos os apóstolos o deixaram, correndo rápido dali. O julgamento pelo tribunal dos judeus. Mateus 26, 57 a 68. Ainda na madrugada da quinta-feira, Jesus foi levado pelos homens armados para o palácio do sumo sacerdote Caifás, onde a sessão do tribunal do Sinédrio para o seu julgamento já tinha começado. Do lado de fora, Pedro acompanhava os eventos. Ele chegou até o pátio do palácio, infiltrou-se e se sentou entre os funcionários do sumo sacerdote. Queria saber como as coisas terminariam. No tribunal, as autoridades, em companhia dos membros do Sinédrio, esperavam um motivo suficiente para a condenação de Jesus à morte. Não encontraram, apesar de muitas testemunhas falsas terem aparecido. O tribunal, no entanto, levou em conta 2 testemunhos falsos. Um homem testemunhou assim: eu ouvi dizer o seguinte: eu posso destruir o templo de Jerusalém e reconstruí-lo em 3 dias. Outro confirmou ter ouvido as mesmas palavras. Então o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não vai dizer nada para responder às testemunhas? Jesus ficou em absoluto silêncio. Furioso, o sumo sacerdote disse: eu exijo que você, jurando pelo Deus vivo, diga se é ou se não é o rei dos judeus. Afinal, você é o filho de Deus? Jesus respondeu: és tu que estás dizendo isso, não eu. O que tenho para dizer a todos aqui é que chegará o dia em que vocês me verão sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso, quando eu vier sobre as nuvens. Em sinal de protesto, o sumo sacerdote rasgou as suas roupas e gritou: ele está blasfemando! Não precisamos de nenhuma outra testemunha. Vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Depois perguntou ao júri: então o que vamos fazer? Os juízes responderam: vamos condená-lo à morte. Alguns dos que estavam no tribunal cuspiram no rosto de Jesus. Outros bateram nele, inclusive na cabeça. Também debochavam assim: e aí, não vai dizer quem bateu em você? A negação por Pedro. Mateus 26, 69 a 75. Pedro continuou sentado do lado de fora, no pátio. Uma das empregadas do palácio de Caifás chegou perto do apóstolo e disse: ei, você estava com Jesus que veio da Galileia. Muitos ouviram o que a mulher dissera. Pedro então respondeu: moça, eu não tenho a menor ideia do que você está dizendo.
Ele resolveu sair dali, mas foi visto por outra empregada que o denunciou. Peguem-no, ele também estava com Jesus de Nazaré. Pedro gritou: Eu não estava, juro que não conheço esse homem. Algum tempo depois, chegaram outras pessoas ao pátio. Vendo Pedro, uma delas o identificou. Tenho absoluta certeza de que você é um dos seguidores de Jesus. Está no seu sotaque. Não há dúvida que você é galileu como ele. Pedro reagiu e começou a jurar pelo nome do Deus eterno. Parem com isso, eu não conheço esse homem. Nesse momento, ouviu-se o canto de um galo. Pedro se lembrou das palavras de Jesus quando disse: Antes que o galo cante pela segunda vez, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro saiu de onde estava e chorou desesperadamente. Jerusalém, sexta-feira, 3 de abril de 33. A condenação pelo Sinédrio. Mateus 27, 1-2. Na manhã da sexta-feira, todos os dirigentes religiosos de Israel, reunidos no conselho conhecido como Sinédrio, chegaram a um consenso para fazer tudo o que pudessem para que Jesus viesse a ser morto. Jesus foi amarrado e transferido para outra cadeia controlada por Pôncio Pilatos, que ocupou a função de governador por determinação dos romanos entre os anos 26 e 36 da era cristã. O remorso do traidor e seu suicídio. Mateus 27, 3-10. Judas Iscariotes soube que Jesus estava marcado para morrer pelas autoridades religiosas de Israel. Cheio de remorso, ele procurou os dirigentes no templo de Jerusalém, querendo devolver as 30 moedas de prata que tinha recebido para atrair Jesus. Ele disse: Pequei gravemente, porque traí um inocente que por minha causa vai morrer. Os dirigentes responderam: Não temos nada a ver com isso, o problema é seu, não nosso. Judas pegou suas moedas e as jogou no chão. Depois retirou-se. Ele encontrou um lugar na cidade e se enforcou. Os sacerdotes recolheram as moedas e comentaram uns com os outros: Não podemos aceitar estas moedas como sendo uma oferta consagrada, porque este dinheiro foi o valor que pagamos por uma vida. Eles se reuniram e decidiram comprar um terreno onde havia uma olaria abandonada e abriram ali um cemitério para os estrangeiros que viviam em Israel. Esse cemitério ficou conhecido como Campo de Sangue. Confirmando-se, portanto, as palavras proféticas de Jeremias 19, 1-13, e de Zacarias 11, 13. Os sacerdotes pegaram as 30 moedas de prata, a ninharia pela qual o traidor se vendera a alguns israelitas, compraram o terreno da olaria abandonada e construíram um cemitério. A condenação por Pilatos. Mateus 27, 11-26. Ainda na manhã de sexta-feira, Jesus foi levado à sala onde Pôncio Pilatos despachava, diante de quem ficou em pé para ser interrogado. O governador perguntou: Então estou diante do rei dos judeus? Jesus respondeu: Eu não disse isso. Tu o disseste. Pilatos concedeu a palavra aos seus acusadores, que eram os dirigentes religiosos de Israel. Jesus permaneceu em silêncio. Pilatos então perguntou a Jesus: Então o que nos diz diante das acusações que acabaram de fazer contra você? Jesus continuou em silêncio, o que agradou a Pilatos, que não queria condená-lo. O governador fez um movimento nesse sentido. Ele sabia que era um costume local anistiar por escolha popular um prisioneiro por ocasião da festa da Páscoa. Pilatos planejava lançar mão desse recurso. Nessa mesma época, um criminoso muito conhecido se encontrava detido também sob custódia das autoridades romanas. Seu nome era Jesus, conhecido como Barrabás. Do lado de fora do palácio, onde o julgamento acontecia, muitos esperavam a hora de participar. Então Pilatos se dirigiu aos que aguardavam por sua decisão nos seguintes termos: Temos 2 prisioneiros esperando a execução. Um deles será anistiado. Jesus, conhecido como Barrabás,
ou Jesus, chamado de Cristo? A quem devo soltar? O governador sabia que as autoridades religiosas de Israel encaminharam Jesus para ser julgado apenas porque estavam com inveja diante da crescente popularidade dele. A propósito, durante a audiência de julgamento, a esposa de Pilatos lhe enviou o seguinte recado: não faça nada contra esse homem. Tive um pesadelo nesta noite por causa dele. Esse homem é inocente. As autoridades religiosas, no entanto, continuavam agindo para persuadir a multidão a pedir a soltura de Barrabás e a morte de Jesus. O governador se dirigiu de novo aos presentes e voltou a perguntar: a quem devo soltar? Qual dos dois? Pilatos continuou: o que querem que eu faça com Jesus chamado de Cristo? A resposta foi esta: ele deve ser crucificado. Pilatos fez outra pergunta: o que ele fez de errado? O povo gritava: queremos que ele seja crucificado. Quanto mais demorava, mais o tumulto aumentava. Ele, por fim, desistiu de livrar Jesus da morte. Pediu que trouxessem uma bacia com água e lavou as mãos em público. Depois comentou: saibam que não tenho qualquer responsabilidade na condenação deste homem à morte. Vocês são os responsáveis. O povo respondeu em uníssono: deixa tudo por nossa conta. Nós e nossos filhos arcaremos com as consequências. Assim, a pedido da multidão, Pilatos mandou soltar Barrabás. Em seguida, determinou que Jesus passasse por uma sessão de espancamento e então fosse levado para o lugar da crucificação. A tortura pelos romanos. Mateus 27, 27 a 31. Imediatamente após a sua condenação, Jesus foi levado para o quartel romano e entregue aos cuidados de uma guarnição de soldados. Ali foi torturado. Para humilhá-lo, tiraram toda a sua roupa e o vestiram apenas com uma capa vermelha, a mesma cor da capa usada pelos soldados. Depois trançaram uma coroa feita com espinhos e a enfiaram à força na sua cabeça. Eles puseram ainda em sua mão uma vara para simular um cetro de rei. Depois, alguns dos soldados se curvaram diante de Jesus e debocharam dele: viva o rei dos judeus! A tortura continuou. Eles cuspiram em Jesus e bateram várias vezes na sua cabeça com a vara. Não satisfeitos com a sessão de deboche, os soldados romanos arrancaram a capa que tinham posto nele e o vestiram de novo com a roupa que tinham tirado dele. Depois de tudo isso, eles saíram do quartel em direção ao lugar da crucificação. A subida para o lugar da crucificação. Mateus 27, 32 a 44. No caminho eles viram um africano chamado Simão, que era natural de Cirene, perto de onde se localizaria mais tarde a cidade de Shaate, na Líbia. Os soldados obrigaram o homem a carregar a barra superior da cruz de Jesus pelas ruas de Jerusalém até o Monte da Caveira, Gólgota, em aramaico, e que ficava fora dos muros da cidade. Chegaram ao local perto do meio-dia. Ali crucificaram Jesus. Com Jesus pregado na cruz, os soldados deram vinho misturado com fel. Jesus experimentou a bebida oferecida, mas ele a rejeitou. Depois tiraram as roupas de Jesus e as sortearam entre os soldados. A partir daí, sentaram-se e ficaram vigiando. Eles tinham afixado na cruz sobre a cabeça de Jesus uma tabuleta com os seguintes dizeres: aqui está Jesus, o Rei dos Judeus. 2 rebeldes foram crucificados com Jesus, um de cada lado. Quem passava por perto também debochava de Jesus. Alguns o reprovavam balançando a cabeça. Outros gritavam: ei, você aí! Não é você que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias? Se você é mesmo o Filho de Deus, saia daí agora, se for capaz. Os dirigentes religiosos tinham a mesma atitude. Um deles disse: ele salvou tantas pessoas, mas nada pode fazer por si mesmo. Outro prometeu, debochando: se ele descer da cruz, crerei que ele é o Cristo, mas isso não vai acontecer. Outro debochou:
Rei de Israel, que piada! Outro acrescentou: ele dizia que confiava no Deus eterno. Então, se o Deus eterno ama, venha tirá-lo da cruz. O que adiantou ele dizer que é o Filho de Deus? Ele não é filho de Deus coisa nenhuma. Os rebeldes que estavam sendo crucificados naquele dia também insultavam Jesus. A morte. Mateus 27, 45 a 56. Perto do meio-dia da sexta-feira, tudo ficou completamente escuro por 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus orou bem alto, sob máxima emoção. Eli, Eli, lema sabachthani. Essa frase, dita em aramaico, está no Salmo 22:1 e significa: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns comentaram confundindo a palavra Eli, Deus em aramaico, com Elias, o nome do profeta antigo. Escutem, ele está pedindo ajuda ao profeta Elias. Depois alguém saiu à procura de uma esponja. Voltou com ela nas mãos, molhou-a com vinagre, fixou-a numa vara e fez menção de levantá-la até os lábios de Jesus. No entanto, alguns pediram para esperar. Vamos ver se o profeta Elias vem ajudá-lo. Jesus, falando em voz bem alta, deu o seu último suspiro e morreu. Nesse exato momento, a cortina do santuário do Templo de Jerusalém rasgou-se ao meio de cima para baixo. Houve também um terremoto. Rochas se quebraram, túmulos se abriram e mortos voltaram a viver. Depois da ressurreição de Jesus, os ressuscitados entraram em Jerusalém e foram vistos por muitas testemunhas. Diante dos fatos extraordinários ocorridos durante a morte de Jesus, o capitão romano e seus comandados, destacados para guardar o local, ficaram vivamente impressionados e afirmaram: realmente, este Jesus era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam próximas dali, guardando uma cautelosa distância. Elas eram da Galileia e vieram com Jesus desde lá para cuidar dele. 3 delas eram bem conhecidas: Maria Madalena, Maria, que era a mãe de José e Tiago, o pequeno, e Salomé, a esposa de Zebedeu. O sepultamento. Mateus 27, 57 a 61. Perto das 6 horas da tarde da sexta-feira, apareceu José, um seguidor de Jesus. Ele era rico e vivia em Jerusalém, mas era natural da cidade de Arimateia, localizada a 35 quilômetros de Jerusalém. Antes, ele tinha pedido autorização a Pôncio Pilatos para enterrar o corpo de Jesus. Devidamente autorizado pelo governador romano, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus na cruz, enrolou-o num lençol caro e o sepultou no túmulo que era de sua propriedade. Esse sepulcro, que era novo, tinha sido aberto numa grande rocha algum tempo antes e estava lacrado com uma pedra arredondada. O sepultamento foi presenciado por Maria Madalena e por Maria, mãe de Tiago, o pequeno, e José. Jerusalém, sábado, 4 de abril de 33. Um esquema de segurança inútil. Mateus 27, 62 a 66. No dia seguinte, sábado, os principais sacerdotes, em companhia dos fariseus, foram até Pilatos com um pedido. Excelentíssimo governador, estamos aqui para te lembrar que o impostor Jesus dizia enquanto estava vivo: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Diante disso, nós te pedimos para reforçar a segurança em volta do túmulo por 3 dias. Do contrário, os seguidores dele poderão vir roubar o corpo e dizer: Jesus ressuscitou. Se isso acontecer, será uma grande tragédia, maior do que quando ele se apresentou como sendo o Cristo. O governador os tranquilizou: vou disponibilizar uma escolta que vocês mesmos comandarão. Acompanhem os soldados. Deem a eles as orientações sobre como devem proceder. Os dirigentes religiosos armaram um esquema de segurança, selaram a pedra que fechava o sepulcro e foram embora, deixando ali uma escolta romana devidamente instruída. Jerusalém, domingo, 5 de abril de 33. A ressurreição. Mateus 28, 1 a 10. O sábado passou.
No domingo, assim que amanheceu, Maria Madalena e Maria, mãe de José e de Tiago, o pequeno, foram ao túmulo. Um pouco antes ocorrera um grande terremoto. Depois disso, um anjo do céu aproximou-se do túmulo e tirou a pedra que o fechava, sentando-se nela. O anjo parecia um relâmpago, tanta era a sua luz. A sua roupa era da cor da neve. Quando viram essas coisas, os guardas tremeram com muito medo do anjo. Eles se jogaram no chão e se fingiram de mortos. Quando as mulheres chegaram e viram como estavam as coisas, também ficaram com medo. Então o anjo disse: Não fiquem com medo. Sei que vieram aqui por causa de Jesus, o crucificado. Só que ele não está aqui. Ele ressuscitou, exatamente como disse que aconteceria. Querem ver? Venham e vejam onde o corpo estava. Elas entraram no túmulo. Então o anjo disse: Agora voltem para a cidade e digam que Jesus ressuscitou. Digam também que ele está indo para a Galileia e lá aparecerá para vocês. Acreditem no que estou falando. Elas deixaram o local num misto de assombro e alegria. Foram correndo para contar a notícia aos apóstolos de Jesus. No caminho, Jesus as encontrou e disse: Que alegria ver vocês! Elas se aproximaram e se ajoelharam aos seus pés para o reverenciar. Jesus disse: Não fiquem com medo. Continuem seguindo para a cidade. Chegando lá, digam aos meus irmãos que voltem para a Galileia, onde vamos nos reencontrar. A divulgação de uma notícia falsa. Mateus 28, 11 a 15. Os guardas também foram à cidade à procura dos principais sacerdotes e contaram tudo o que tinham visto. Os sacerdotes, então, convocaram um conselho conhecido como Sinédrio, que decidiu corromper os soldados, oferecendo-lhes muito dinheiro. Em troca, os guardas deviam divulgar a seguinte notícia falsa: Os seguidores de Jesus vieram na calada da noite enquanto dormíamos e furtaram o corpo. As autoridades religiosas disseram aos guardas: Fiquem tranquilos. Se o governador, Pilatos, ficar sabendo do que aconteceu, nós mesmos iremos a ele e isentaremos vocês de qualquer responsabilidade. Os soldados aceitaram o suborno e, como combinado, passaram a divulgar a versão falsa dos acontecimentos. Essa versão acabou predominando entre os judeus. Galileia, ano 33. As últimas palavras. Mateus 28, 16 a 20. Pouco depois, os 11 apóstolos partiram para a Galileia, região distante uns 150 quilômetros de Jerusalém. Foram direto para o monte que Jesus tinha determinado. Quando se encontraram com Jesus, eles o reverenciaram, embora alguns tenham duvidado. Jesus se aproximou ainda mais deles e lhes falou assim: Vocês sabem que eu tenho autoridade completa sobre o universo. Então vão e façam seguidores em todos os países do mundo, batizando-os em nome do Pai Eterno, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a todos os meus seguidores a guardar os mandamentos que tenho ensinado. Quero que saibam que nessa missão nunca os deixarei sozinhos. Estarei com vocês todos os dias e para todo o sempre.